O recurso mais caro de uma organização não é o seu escritório, não é a sua tecnologia e não é o seu estoque. O recurso mais caro é a hora intelectual da sua liderança. Se você somar os salários, os bônus e o custo de oportunidade de 10 executivos trancados em uma sala por 2 horas, o valor ultrapassa o orçamento de muitos projetos inteiros. No entanto, tratamos esse tempo como se fosse infinito. Tratamos a atenção humana como lixo reciclável. Esta é a história de um crime corporativo. Não houve roubo de dinheiro, não houve fraude contábil, e nenhuma lei foi quebrada. O crime foi cometido numa terça-feira, às 9 da manhã, na sala de conferências principal da Apex Solutions. A arma do crime, um convite de calendário enviado sem agenda, sem objetivo e sem contexto. O assunto do e-mail dizia apenas: alinhamento urgente. A ausência de planejamento é um veneno que tem gosto de urgência. Quando não sabemos para onde ir, corremos. A Apex era uma empresa viciada em movimento. Els Confunding, estar ocupado com ser produtivo. O CEO, vamos chamá-lo de Arthur, era um homem de ação. Ele desprezava a burocracia do planejamento. Ele acreditava no olho, na magia do momento. Mas Arthur não entendia que improviso sem base não é jazz, é barulho. O ato de planejar é, essencialmente, o ato de simular o futuro no papel para não sangrar no campo de batalha. É responder a 3 perguntas simples antes de dar um passo. Onde estamos? Para onde vamos? E como chegaremos lá? Naquela terça-feira, Arthur convocou seus diretores, sem responder a nenhuma dessas perguntas. A reunião começou com um atraso ritualístico de 10 minutos. 10 minutos onde a elite intelectual da empresa falou sobre o trânsito e o clima, queimando o capital dos acionistas em conversa fiada. Quando Arthur finalmente entrou, a sala silenciou. Havia uma tensão no ar, não de respeito, mas de confusão. O diretor financeiro trouxe planilhas de corte de custos. A diretora de marketing trouxe as cores da nova campanha. O chefe de engenharia trouxe o relatório de atrasos técnicos. Cada um deles assumiu que a reunião era sobre o seu problema. Por quê? Porque na ausência de um plano claro, as pessoas preenchem o vácuo com seus próprios medos e prioridades. O planejamento serve para alinhar a visão. Sem ele, a visão se fragmenta. A sala não era uma equipe, era um arquipélago de ilhas isoladas gritando umas com as outras através de um oceano de mal-entendidos. Arthur abriu a boca e disse: precisamos inovar. Sinto que estamos perdendo o momento. Quero ideias na mesa. Agora, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Inovar em quê? Em processo? Em produto? Em modelo de negócio? Qual é o orçamento? Qual é o prazo? Arthur cometeu o pecado capital da gestão. Ele exigiu execução sem fornecer direção. Ele pulou a etapa do planejamento e foi direto para a etapa de dirigir. É como um capitão gritando "issem as velas", sem ter decidido para qual porto navegar. O barco se move sim, mas ele apenas gira em círculos. A reunião degenerou rapidamente. O marketing sugeriu uma ideia que a engenharia disse ser impossível. A engenharia pediu recursos que o financeiro disse não existirem. Eles discutiram por 90 minutos. Vozes foram levantadas. Egos foram feridos. A temperatura da sala subiu, mas a clareza permaneceu no zero absoluto. Observe a anatomia do desastre. Eles estavam tentando tomar decisões uma função de execução, sem ter os dados necessários, uma função de preparação. Se houvesse planejamento, um documento teria sido circulado 48 horas antes. Os dados teriam sido lidos em silêncio. As objeções teriam sido mapeadas. A reunião serviria apenas para decidir entre a opção A e a opção B. Mas, sem planejamento, a reunião serviu para descobrir quais eram as opções. Eles estavam fazendo o trabalho de casa, na frente do professor. Às 11 horas, a exaustão mental era palpável. O custo de oportunidade daquela reunião já era incalculável. Enquanto eles discutiam o abstrato, clientes reais não eram atendidos, códigos reais não eram escritos, estratégias reais não eram desenhadas. A entropia venceu. Arthur, frustrado com a falta de proatividade da sua equipe, encerrou a reunião com a frase mais perigosa do mundo corporativo: vamos marcar outra reunião para aprofundar isso na semana que vem. A ausência de planejamento não resolve problemas. Ela os adia, e ao adiá-los, ela cria filhotes. Uma reunião ruim gera 3 novas reuniões ruins para explicar a primeira. É uma metástase burocrática. Eles saíram da sala com a sensação de trabalho feito. Estavam suados, cansados, com a adrenalina alta. Parecia trabalho, tinha cheiro de trabalho, mas era apenas atrito. O planejamento é o respeito pelo tempo alheio. É a humildade de admitir que a intuição não basta. É a disciplina de afiar o machado por 4 horas para cortar a árvore em 30 minutos. A Apex Solutions continuou operando assim por mais 2 anos. Sempre correndo. Sempre reunida, sempre rojante.